Gênesis 25, 29. Amém? E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. Estava ele cansado, na minha tradução ali, muito cansado. Verso 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se, e assim desprezou a sua primogenitura. Olhe para mim, porque eu preciso falar algumas coisas com você sobre a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas. Qual é o grande problema entre a maioria das pessoas? As coisas lhes são muito interessantes, as coisas lhes são muito atraentes, enquanto não são suas. Me parece que o ter remove o brilho. Quando não se tinha o carro, quando não se tinha a casa, quando não se tinha a pessoa, me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande. Mas quando se tem, quando recebemos, quando agora está em nossas mãos, nós costumamos desprezar. Ou seja, é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos. Essa é uma grande verdade. Quando eu olho para esse texto, eu me deparo com uma instrução que me impulsiona a dizer a você: nunca troque o que você mais quer na vida por aquilo que você mais quer no momento. Deixa eu repetir para você: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, porque o momento é passageiro, a vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas, você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. O texto me fala de uma família próspera. Eu não estou falando de alguém sem grana, sem dinheiro, sem comida, sem servo. Eu não estou falando. Eu estou falando dos dois filhos de Isaque, os netos de Abraão. Deus falou a Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra e da tua parentela, porque eu te levarei por uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, eu vou engrandecer teu nome. As promessas de Deus para Abraão foi uma promessa de prosperidade, de grandeza, e ele cresceu. Seu filho Isaque herda tudo de seu pai. Isaque é um homem próspero, é um homem rico, é verdade. Ele tem dois filhos: Esaú, um homem que me parece ser muito bom. A Bíblia diz: se a árvore é boa, o fruto é bom. Esaú é um bom filho, ele é neto de Abraão, ele é filho de Isaque. Olhe bem, a probabilidade deste rapaz, os prognósticos são muito positivos. Ele vem de uma linhagem boa, que tem uma promessa. Ele sobrevive naquele ambiente, sob uma tradição
oral, ou seja, era muito comum as histórias irem passando de seus pais. Então, Isaac devia falar com seus filhos sobre toda a promessa que Deus havia concedido a seu pai. O texto diz que Jacó era um homem caseiro, Esaú, um homem do campo, um homem da caça. Tá certo. Mas o texto diz que um dia Esaú chega, e na tradução que eu usei aqui primeiro, muito cansado. Ele estava muito cansado. E quando nós estamos muito qualquer coisa, o muito sempre nos leva para o perigo. O muito dinheiro pode nos levar para uma autossuficiência que nos faça pensar que o dinheiro é tudo. O muito, sem ele, né? Ou seja, se eu pudesse usar a frase, diria o muito pouco. Não tê-lo também dá uma sensação de que não vale a pena viver, porque os extremos sempre são perigosos. Se você não gosta de ninguém, está muito desinteressado de todo mundo. Isso é muito ruim. Mas se você está muito interessado em todo mundo, isso também é ruim. Se você está com muita fome, isso é perigoso. Pode levar à glutonaria. Se você está muito sem fome, não é? Isso pode te matar de inanição. E para os extremos, e hoje o que nós mais encontramos são pessoas extremistas. O que eu vejo é um cara chegando na casa de quem? Na casa de Isaac. Se Isaac não tem comida em casa, você pode ter certeza que na casa de nenhum de seus servos vai ter. Ele é o dono de tudo. Então Esaú chega no lugar que tem comida, sim ou não? A única comida que tem naquela casa é a do Jacó, sim ou não? Claro que não. Ele é filho do dono. O Jacó, me dá aí um pouco desse guisado. Não dou. Ainda não? Ô, dona Antônia, faz o guisado melhor que o do Jacó, que eu estou com fome. O cara é o chefe. Não tem porquê ele tomar decisão. Aliás, tem porquê. A diferença entre Esaú e Jacó é que Esaú valoriza as coisas da terra, enquanto Jacó valoriza as coisas dos céus. E é por isso que ele vai se dar mal, o Esaú. Porque ele chega com muita fome, e na muita fome dele, Jacó está fazendo uma comidinha. Esaú falou: rapaz, essa comida é maneira, hein? Você me dá um pouquinho? O Jacó falou: não dou. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Seja franco. Quem aqui cresceu no lar que nunca disse não para o seu irmão? Vou usar seu chinelo. Não vai. Posso tomar banho primeiro? Aqui, ó. Me dá a coxa do frango. O pescoço é seu. Quem nunca disse e teve problema com o irmão? Não tem nada de errado aqui. A implicância sempre foi algo muito comum entre os irmãos. Então o Esaú chegou, olhou para o Jacó e disse: me dá um pouco dessa comida, desse guisado que você fez. Jacó falou: eu não dou, eu vendo. Ou troco, vamos fazer uma troca. E o cara estava muito cansado. Muito cansado, muito. Todas as vezes que você está muito, você pode perder o raciocínio lógico. Esaú falou: joia, quer trocar pelo quê? Pela tua primogenia? Pô, Jacó, aí não, pô. Minha primogenitura não. Mas o que era primogenitura? Era algo espiritual.
Era uma bênção e uma conotação espiritual. Isso para Esaú está valendo alguma coisa no momento? Sim ou não? Ele está trocando algo para a vida por algo do momento. Essa é a conotação. Jacó vai ficar sem o guisado que ele preparou para ele comer, mas ele vai ter na mente dele algo muito vantajoso. Você acha que a primogenitura valia mais que o guisado, sim ou não? Você acha? Sim ou não? Valia? O valor é algo simbólico. Valia para mim e para você, mas não valia para quem? Para o Esaú. Esse negócio, se vale ou não vale, é muito relativo. Valia, quanto valia uma primogenitura? Primogenitura não tem preço, é algo que não se pode pegar, é algo que não se pode palpar. Quem botou preço na primogenitura de Esaú não foi Jacó, foi Esaú. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim: cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale o seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala: eu gostei do seu Fusca, eu troco. A culpa é sua ou dele? Se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. Você acha que mulher é igual a sua, você encontra em qualquer lugar. Então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai é igual ao seu, encontra em qualquer lugar. Então sai de casa e queira ser dono do seu nariz, e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz. Eu quero ser dono do meu... Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto, a sua parte da TV a cabo, o ar-condicionado, as pessoas que vão passar a sua roupa. Cruzes. Nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? É que você... Então, o que nós vemos é o seguinte: pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Eu estou olhando para alguém desse jeito. É uma proposta absurda? Não foi. O cara aceitou. Sabe o que Jacó ouviu de Esaú? Para que eu quero a primogenitura se eu vou morrer de... Que morrer de fome, cara? Morrer de fome onde? Será que você é capaz de entender o que o Esaú está fazendo com o que ele está vivendo? Ele está potencializando. Ele está dando uma dimensão para a situação dele que ela é ilusória, ela não é real. Ele está dizendo: eu vou morrer de fome. Você não vai morrer de fome, a sua casa tem comida, tem gente aí para fazer. Mas ele superdimensiona o que ele está vivendo, e por ele superdimensionar isso, ele vai ter problema, porque a primogenitura que ele está negando foi Deus que deu. Ele está virando as costas para Deus, e é isso. Casa com mulher errada, ele só faz coisa errada. Quando você vai olhar a história dele, se você quer saber por que Deus disse que o maior serviria ao menor previamente, porque Deus é onisciente. Não é porque Deus tem preferido, não. É porque a preferência era de Esaú. Era ele. Mas como suas decisões, suas escolhas, suas conexões
foram erradas, e Deus já sabia disso, falou para sua mãe: o maior servirá ao menor. É isso. Ele vende a primogenitura ou troca, come o prato de lentilha, que provavelmente a maior parte dele ficou no ventre e foi embora. E o Jacó está com a sua primogenitura. Sim ou não? Sim. É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus, que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O quê? Aquilo que eu tenho, porque se eu tenho, foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja, então tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Se eu valorizo aquilo que eu recebi, eu sou capaz e apto de receber novas coisas. Se eu não valorizo o que eu tenho, para que eu vou receber coisas novas? E preste atenção, isso é um hábito, eu não sei como é que eu posso chamar isso. Você conhece alguém que tem um guarda-roupa pequeno, bagunçado? Já essa palavra guarda-roupa que fica mais fácil. Um guarda-roupa todo bagunçado. O que essa pessoa diz? É bagunçado porque eu não tenho? Não tenho? Ele compra um maior. Fica arrumado ou bagunçado? Porque ainda é pequeno. Compra um maior. Fica bagunçado ou arrumado? Porque a bagunça não está no espaço, está nele. Porque o cara que é arrumado, ele tem uma caixa de papelão e está tudo arrumado. Quem aqui já fez caixa de papelão de armário? Levanta a mão. Tem uma turma aí. Quem aqui já levou caderno para a escola no saco de arroz de 5 quilos? Que isso, parceiro? Tamo junto, como diria Romário. E olha que eu tinha um saco de arroz da Cais, que pensa que o bicho brilhava. Tudo bem que quando eu estava chegando perto do colégio, eu tirava, dobrava e botava no bolso. Senão as meninas não iam se interessar por um cara. Mulher é mulher desde antigamente. Escute só. Quem tem valores tem. Por isso que a Bíblia diz: quem é fiel no, vai ser fiel no. E quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. É isso que ele está dizendo. Fidelidade é apenas uma opção. Eu optei. Então eu sou feliz com 10 reais dando o de dízimo, dando 50 centavos de oferta. Isso é fidelidade, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu ganho 10 mil. Eu dou 200. Eu sou fiel, sim ou não? Mas eu dei 20 vezes mais do que o outro. Você consegue entender? O que nós estamos vendo é o quê? O cara valoriza o quê? O que eu tenho. O que eu tenho? É o meu guisado. Então ele é meu, eu boto o preço nele. E qual é a sua primogenitura? Bom, eu valorizo o meu, mas valorizo o seu. Na verdade, Jacó valorizava o que ele tinha e o que ele não, por isso que ele passou a ter. Ele sabia o valor do que ele queria. Sim, mas ele sabia valorizar o que tinha. E foi isso que levou esse camarada para onde? Esquece a visão profética. Eu estou dizendo de atitudes. Alcançar. O tempo passou. Passou. Está tudo tranquilo. Chegou o dia de Isaac abençoar seu filho mais velho. O homem que vai receber a bênção da primogenitura,
a bênção do governo, da transição, né, familiar ali. E esse homem quem é? Quem é? Esaú. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que Esaú fez uma negociação com quem? Mas ele falou para Isaac? Falou? Esaú teve coragem de dizer: pai, não me chama não, vai lá e chama meu irmão. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque quando ele tomou a atitude de negociar, ele não sabia o que estava fazendo. Se você analisar direitinho, a necessidade dele subtraiu o seu senso de inteligência, capturou, saqueou seu raciocínio. Só que ele já tinha comido. Como é que devolve agora? Não tem mais como devolver. E agora ele quer o que pensa que é dele. Não é mais dele, já era. Você pode olhar, mas pastor, Rebeca com Jacó ludibriou Isaac. Sim, mas não precisava de nada disso. Porque nós não precisamos passar a perna em ninguém para ter o que Deus tem preparado para nós. O que é nosso em Deus, a menos que nós não tomarmos a decisão de irmos buscar. É só isso. Nós estamos caminhando, gente, por um ano de ações, um ano de fazer as coisas acontecerem. Porque o ano, gente, esse ano voou. Sim ou não? Voou, mas simplesmente foi a jato. Quem fez, fez. Quem não fez, olhou os outros fazer. Essa é a grande verdade. Esse ano nós expandimos para lá. Compramos o nosso terreno, dando uma entrada e já pagamos 6 prestações. Esse ano nós batizamos o que? 80 e pouco no primeiro? Só, 70, mais ou menos 110 pessoas, estamos recebendo gente, eu não sei na sua vida particular, mas pensa foi um ano de pressão, foi um ano que o Satanás trabalhou bonito. Trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou, é trabalhador, o miserável, entendeu? Mas foi um ano que Deus nos deu muita vitória. Deus agiu com mão forte a nosso respeito. Mas agora olha o que é que eu vejo. O Jacó, depois se você não conhece o texto, vai lá e vê. O Jacó engana o pai, que o pai não enxergava. O Jacó vai lá, diz que ele é Esaú e Isaac abençoa ele. Aí quem é que chega? Quem é que chega? O Esaú. Ô pai, o guisado aqui, a comidinha. O pai falou: quem é você? Eu falei: Esaú. Ele falou: mas quem teve aqui antes? Ele matou a charada na hora. Jacó teve aqui. Seu irmão veio aqui e pegou a sua? Que bênção, rapaz. Você não tem bênção nenhuma mais. Você jogou ela fora. Que bênção. Que bênção. Que casamento que você quer depois que jogou fora? Que atenção de filho que você quer depois que jogou fora? Que dinheiro que você quer que depois jogou fora? Você está à procura de quê? O que Esaú está procurando? Ele não tem nada. O que ele vai contar é com a misericórdia de Deus. Ele pegou tudo que tinha e jogou fora. E agora está querendo reclamar que algo é dele. A vida, querido, não tolera desaforos. A vida não tolera brincadeiras. Para ninguém. É só mudar de postura que o problema vira. É bonitinho o Jacó? Legal.
Mas o que o Jacó tinha que fazer? Esaú, chega aí. Mamãe, chama os anciãos. Vem para a porta aqui da tenda. Vamos lá, tira a sandalinha do pé. Bota todo mundo aqui. É esse o ritual para resolver assuntos? Então bota a sandalinha. Vem cá. Esse cara chegou com fome. Eu estava preparando um guisado. Ele disse que queria o guisado. Eu disse que não ia dar e o guisado era meu. Se vocês acham que eu devia dar, é o problema de vocês. O guisado não era de vocês, era meu. Então o guisado era meu. Eu falei, eu não dou meu guisado. Eu não gosto muito de tu. E escute só. Eu quero a sua primogenitura. Eu imagino os anciãos olhando e dizendo, e aí? Aí ele falou, para que eu preciso de primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, a bênção é minha ou dele? Os anciãos iam falar de quem? De quem? De Jacó ou de Esaú? Porque é assim que resolve o problema. O problema só se resolve se você tirar do porão e trazer para o convés. Sabe por que a maioria das pessoas se dão mal? Porque querem resolver problemas no porão, na escuridão, não querem deixar ninguém ver, querem vender uma imagem. Então tá bom, querido. Ele vai se potencializar e o que você tenta ocultar no escuro, ele vai explodir e vai vir à tona. O Jacó, para mim, lá atrás tem uma atitude, valoriza o que é seu, sabe negociar, é um cara fantástico, mas agora, a hora de tirar um 10, ele não fala nada, engana seu pai, não precisava ter enganado, expôs sua mãe, não sei que tipo de problema ele criou entre Isaac e Rebeca, porque agora o que existe entre os dois rapazes é a possibilidade de um homicídio doloso. Esaú disse, eu vou matar Jacó, é só papai morrer, a hora que papai morrer, eu mato ele. Sabe o que o Jacó faz? Foge para Padã Arã. Todas as vezes que você não resolver um problema e tentar fugir, escute o que eu estou te falando, ele vai atrás de você. Jacó chega em Padã Arã, vai trabalhar para casar com uma moça chamada Raquel. Trabalha quantos anos? Quantos anos? No dia do casamento. No dia do casamento. 7 anos o cara trabalhando. Cadê o Esaú? Esaú está onde? Ficou para trás. Jacó agora está em Padã Arã, trabalhando para Labão, para casar com uma menina linda chamada Raquel. 7 anos o cara trabalha, vem o dia da festa, a noiva é preparada, adornada, banhada, perfumada, arrumada, coloca a dona na tenda, rostinho coberto, e o Jacó? O Jacó está lá tomando uns graus, dando um rolé assim com os homens, isso, fazendo sua despedida, maneiro, escureceu, isso, o Jacó meio chapado, enfia o Jacó na tenda, meio chapado, 7 anos para trabalhar por uma mulher, você acha que ele vai tentar ver quem é? O cara vai passar o serão na dona, é ou não é verdade? 7 anos trabalhando para a dona, ele olhou, tá aí quem é? Uma mulher. Pode ser até Aracida Almeida. Eu, na verdade, eu vou pegar. O cara tá na febre do rato. Trabalhou 7 anos. Tudo escuro pela mulher, olhando a mulher. Eu penso ele trabalhando e olhando para Raquel. Ah, Raquel. Pois é, vou pegar você. 7 anos olhando, filho. Foi mesmo. Ele pegou. Pegou. De manhã, quando ele acordou, porque se ele não tivesse pego, dava para anular o casamento. Ele não mexeu com ela. Mas como ele pegou, que ele olhou pro lado, menino. E falou, que maluco.
Não era essa mulher. Ih, cara. Essa não é Raquel, não. É Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. Era meio bagunçadinha. Escute só. Ele levantou e correu na casa de quem? De quem? E falou porque rapaz, Labão, você me engana. Ele falou, mas na cabeça dele, sabe o que ele deve ter pensado? Esaú, te dei uma volta, você não veio, mas mandou o seu secretário. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora ele está casado com quem? Lia. Trabalhou mais 7 anos. Alguns dizem que ele ganhou a Raquel logo de... Não trabalhou 7 para casar com ela, não. O sogro reformulou a proposta, falou, eu te dou ela para casar, você já leva, mas tem que trabalhar mais 7. O tal do Labão defasou o salário do Jacó 10 vezes. Labão devia ser o cara do INSS, desvalorizando o dinheiro aí dos aposentados. Pois é. Precisava de tudo isso? Sim ou não? Sim ou não? O Esaú se ferrou na vida, por quê? Porque Deus jogou sobre ele uma maldição? Sim ou não? Claro que não. Ele se ferrou porque não soube negociar e valorizar aquilo que era o Jacó. Se ferrou. Casando com a Leia ou com a Lia? Sim ou não? Por quê? Porque Deus amaldiçoou ele? Não, porque ele não ficou lá para resolver seu problema, para equacionar suas coisas, para botar as coisas às claras. Ou seja, eu não estou vendo nada do Satanás aqui e nem de Deus. Eu estou vendo de gente que toma decisões equivocadas. Só que esse pessoal, ele caminha com Deus. E Deus sempre procura corrigir a situação. Um belo dia, Deus diz a Jacó, pega tudo que tu tens e volta à terra de seus pais. Por quê? Porque precisa consertar alguma coisa lá. Tem alguma coisa que ficou para trás, que precisa ser corrigida. Você pagou um preço alto, seu irmão pagou outro preço alto. Eu não puni ninguém, vocês acabaram se punindo. E agora, o que acontece? Ele volta, se encontra com Esaú. E quando ele encontra com Esaú, Jacó diz, amedrontado, ô meu irmão, toma aqui todos esses presentes, tudo isso, toma tudo aqui para você, provavelmente com medo do irmão matá-lo. E Esaú disse, não rapaz, eu não quero nada, pode ficar com tudo que é seu. Os dois se abraçaram, se beijaram. No dia do enterro de Isaque, os dois estão juntos. Mas não precisavam ter vivido nada disso na sua jornada. Nada. Por quê? Porque não precisavam ter tomado as decisões. Ô gente, você quer ver o que é uma sequência do que Deus vai fazer na vida de alguém sem erro? Veja a vida de Jesus. Se você pegar de seu nascimento à sua morte, você não vai ver um equívoco dele em ações que geraram reações danosas. O dia que tentaram apedrejá-lo, ele simplesmente virou as costas e saiu andando no meio deles. A vida de Jesus é pautada em quê? No plano que Deus tinha para ele. E aí eu estou usando o Jesus homem. E não há nenhum desvio, por quê? Porque ele programou viver do jeito que foi planejado. Vem aí um ano de se realizar. Com o quê? Com decisões assertivas. Estabelecendo primeiro sonhos
alcançáveis. Agora, se você ainda é daquele que quer botar a culpa na sua mãe, você quer botar a culpa no PT, você quer botar a culpa no PMDB, você quer jogar todas as suas fichas em Jair Bolsonaro, você quer falar mal de seus pais, é a igreja, é o seu professor, é a internet. Querido, posso falar para você? Durante um bom tempo da minha vida, eu tentei achar culpados para o que eu vivia. Até que um dia eu me deparei com a dura realidade de que o maior culpado de tudo que eu vivia era eu. Resolvi diminuir meus erros e melhorar minha qualidade de vida. Ainda tenho muito que melhorar. Muito. Vivo pressões que vocês não fazem a mínima ideia. Às vezes me entra alguém reclamando de um problema no meu gabinete que me dá vontade de rir. Porque quando eu vou medir com aquilo que eu estou vivendo, eu fico imaginando, Senhor, parece que é um mentiolate no joelho de uma criança. Suas decisões te levarão para algum lugar. A pergunta é, será que eu vou gostar de estar lá? Coloque isso no seu coração. Para o seu futuro, duas coisas podem acontecer: sorriso ou lágrimas. É você que diz. Você é filho de Deus, você é separado de Deus, os anjos do Senhor estão ao seu redor, ao derredor está o diabo. Ele não pode tocar em você nem em mim, porque o Deus que nos protege é mais poderoso. Mas você escolhe